Fala pessoal do curso Inglês Mairo Vergara, aqui é o Mairo Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre a técnica do estudo de textos com áudio. Esta é uma aula muito importante porque nela vamos abordar, eu vou ensinar vocês aí a usar esta técnica que é muitíssimo, se não a técnica mais importante nos seus estudos de inglês. Então, antes de mais nada, antes da gente começar aqui a aula, eu peço que você entre no modo aula. O que é o modo aula? É você eliminar toda e qualquer distração que você tem. Então, se você tá vendo essa aula, mas também tá olhando um pouquinho do Facebook, ou se tem alguém mandando mensagem pra você no celular, ou a TV ligada, ou alguém falando com você, qualquer distração, elimine toda e qualquer, foque 100% na aula, para que você tenha o máximo possível de aproveitamento, não precise rever a aula depois, entenda porque... Como eu disse, esta é a principal técnica de estudos que você vai usar para aprender e melhorar o seu inglês. Então você tem que dominar, você tem que fazer essa aula ser a mais efetiva possível, ok? Então vamos lá. Se você quiser dar um pause aí, se preparar, se arrumar, pegar uma água, eu tenho a minha água aqui também, para fazer essa aula, como eu disse, com o máximo possível de efetividade. Vamos lá então. Vamos começar nossos estudos. E a gente vai começar essa aula com essa pergunta que está na tela aí. Como todos nós aprendemos um idioma estrangeiro, né? Como que a gente aprende? Existem vários métodos para você aprender um idioma estrangeiro, para você ficar fluente, vários métodos, vários cursos, várias maneiras de fazer isso. Mas se você pegar todos os métodos que funcionam e você olhar o que tem de incomum, o que todos eles fazem, o que toda pessoa que aprendeu um idioma estrangeiro fez, inclusive isso se aplica também para a nossa língua nativa. E é o seguinte, todos os idiomas seguem esse padrão aqui, ó. Padrão, uma palavra que vocês vão ver agora. Todos nós aprendemos um idioma estrangeiro da mesma maneira, aprendendo e absorvendo padrões. Ah, mas o que são padrões? Padrões são estruturas, trechos, pedaços de frases, ou até mesmo frases inteiras, que expressam ideias. Ou seja, um padrão é um trecho, é uma estrutura, é um pedaço de uma frase, ou até, às vezes até mesmo uma frase inteira, que expressa uma ideia, que quer dizer alguma coisa, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada nisso, isso aqui é meio teórico, né? Uma definição teórica. Vamos olhar na prática. Se eu mostro pra vocês esta frase aqui em inglês, a frase aqui, ó. I like to study English. I like to study English. Que quer dizer, eu gosto de estudar inglês. Essa frase, super simples, se você não sabia, você já aprendeu, porque não tem mistério. I like to study, eu gosto de estudar English, inglês. Dentro dessa frase, você vai ver que tem um padrão que é I like to, que é eu gosto de. Esse padrão tem gramática aí dentro, tem um pronome, tem um verbo, tem uma preposição, mas independente de saber ou não regras, tá? O padrão é muito simples, né? Você acabou de aprender. I like to, eu gosto de. E aí, por exemplo, uma vez que você sabe o padrão, aprender outras frases com o mesmo padrão é muito fácil. Então, I like to study, eu gosto de estudar. Agora, eu posso te ensinar com muita facilidade, você vai aprender com muita facilidade. I like to run, eu gosto de correr. Ou, I like to play golf, eu gosto de jogar golfe. Ou, I like to watch movies, eu gosto de ver ou assistir filmes. Então, você tá vendo que quando você pega um padrão, você absorve I like to, é muito fácil. Isso entra na sua cabeça, você entende isso, você absorve isso, você passa até a usar isso, né? A partir do momento que você sabe, é igual, por exemplo, em português, né, os brasileiros, a maioria dos brasileiros sabem essa frase. My name is. My name is. My name is Mairo. My name is João. My name is Silvana. Meu nome é. Ou isso é um padrão. Isso aqui é um padrão. Assim como você aprendeu agora. I like to. Eu gosto de. I like to study. I like to run. I like to play. I like to watch. I like qualquer verbo depois. Outro padrão muito comum que os brasileiros sabem é o tradicional The book is on the table, né? O livro está em cima da mesa. De fato, aqui, nesta frase, a gente tem dois padrões. Primeiro, a gente tem esse aqui, ó. On the table, em cima da mesa. Todo mundo que sabe essa frase, ninguém fala in the table, ninguém fala at the table, todo mundo fala on the table, usando a preposição certa, mesmo sem saber a regra. Por quê?
Porque você absorveu o padrão. Se alguém falar on the table, você fala em cima da mesa. Se você quiser dizer que algo está em cima da mesa, você vai dizer que algo está on the table. Mesma coisa para este padrão aqui, ó. The book is. O livro está. Você não fala the book are ou the book outra coisa. Você fala the book is. Sempre certo. Por quê? Porque você absorveu o padrão. Mais um exemplo aqui de o que é um padrão na frase I study English because it's important. Então, eu estudo inglês porque é importante. Esse because it's, porque é, também é um padrão. Então, essa segunda parte da frase aqui, a primeira é fácil, né? I study English, eu estudo inglês. Because it's important. Se você aprender essa frase, você vai pegar esse padrão. Because it's, e aí depois você pode colocar outras ou aprender outras palavras e falar coisas como I study English because it's fun. Eu estudo inglês porque é divertido. I study English because it's necessary, né? Porque é necessário. Ou I study English because it's cool, né? Eu estudo inglês porque é cool, legal. Então você vê que quando você pega padrões, I like to because it's, my name is, I like to de novo, né? The book is on the table. O aprendizado fica muito mais fácil. Por quê? Porque esse é o processo natural de aprendizagem de uma língua. É assim que as crianças aprendem a língua, elas vão escutando e pegando esses padrões. No início, às vezes, o padrão é uma palavra só. Por exemplo, minha filha, agora ela fala quer. Ela não falava quer há 2 semanas atrás. Agora ela fala quer isso, quer aquilo, quer mamãe, quer papai. Esse quer, mesmo sendo só um quer, já é um padrão. Daqui a um tempo ela vai começar a falar eu quer ou eu quero. E vai evoluindo, mas são padrões. Ok? Então, primeira coisa, isso é comum, crianças aprendem assim, adultos mesmo assim, não, adulto não, Mário, adulto aprende diferente, com gramática. Não, adulto é a mesma coisa, você vai vendo, você vai ver que conforme você vai se expondo ao inglês, você vai pegando. E, por exemplo, se você for hoje morar nos Estados Unidos, né, um dos casos mais comuns de pessoas que aprendem inglês nos Estados Unidos, por exemplo, né, aquela coisa, foi para os Estados Unidos, aprendeu inglês, não é garantido que você vai aprender, mas se você for para lá, morar numa família norte-americana e passar 24 horas em contato com o inglês, o que vai acontecer? Aí sim você vai aprender de forma natural, porque você vai ver eles falando todo dia, 24 horas por dia, e você vai pegar ele falou I like to, eu entendi, eu gosto de, aí você vai entender e começar a usar, ok? Então assim, processo natural, padrões. Só que aí, vamos passar o slide aqui, o que acontece? Uma vez que você sabe que você tem que aprender padrões, a pergunta é, qual que é a melhor maneira da gente aprender esses padrões? E existem 2 maneiras. Uma maneira não muito eficiente, uma maneira super eficiente, e é a que a gente vai usar aqui. Então vamos lá. Primeiro, rapidinho, qual que é a maneira não eficiente? A maneira não eficiente é a abordagem que eu chamo... Cadê o mouse? Às vezes eu perco o mouse, ok? Mouse. A abordagem que eu chamo de bottom-up, bottom-up quer dizer de baixo para cima, ok? Bottom-up, de baixo para cima. E é uma abordagem que eu chamo de tradicional porque ela é muito usada nas escolas, nos métodos aí mais antigos, ela é tradicionalmente usada. E essa abordagem bottom-up, ela funciona da seguinte maneira. Em vez de você se expor ao idioma e ir pegando esses padrões, igual a gente fez na frase ali em cima, não. Você faz o contrário, que é uma coisa não natural. Você aprende palavras, você aprende regras. Então, por exemplo, você aprende a regra do verbo to be, ou a regra do simple past, ou do present perfect. Aprende regras. Regras de gramática, você vai aprendendo as regras, aprende palavras, e aí você tenta juntar as regras e as palavras e montar frases, tá? Não é que assim, isso não dá pra fazer de jeito nenhum. Até dá, mas dá muito trabalho, dá muito esforço e, no geral, na hora que você vai tentar montar a frase, na hora que você vai tentar falar, você meio que trava, porque você começa a pensar nas regras, ou seja, é uma coisa não natural. Quando você aprende com um método mais natural, mais alinhado com a forma que o seu cérebro funciona, como por exemplo, agora a gente viu, né? Você aprende I like to sem regras, é muito fácil. Você simplesmente aprende I like to. Quando alguém falar I like to, você vai entender. Quando você quiser falar eu gosto de, você vai dizer I like to. Então essa abordagem de aprender regrinhas, palavrinhas e aí depois montar as frases não é uma abordagem que eu particularmente recomendo. Eu recomendo o contrário, que é a abordagem que eu chamo, aqui, vamos, abordagem que eu chamo de top-down. E top-down quer dizer de cima para baixo. Ou seja, em vez de pegar palavras, pegar regras e tentar montar frases, você faz o contrário. Você pega textos,
você pega frases e você foca em entender, estudar e entender esses textos e essas frases, e aí a partir deles você vai aprender e praticar vários padrões. Foi o que a gente acabou de fazer aqui na frase do... A gente pegou frases, I like to, e desta frase aprendemos o padrão I like to. A frase I like to study English, e desta frase aprendemos o padrão I like to. Mesma coisa aqui, I study English because it's important. A gente aprendeu a frase e dali a gente pegou um padrão, because it's important. E este processo, por ser muito mais natural, muito mais alinhado aí com a maneira que a gente aprende a nossa língua nativa e a maneira natural do cérebro aprender, ele é mais eficiente, ó, a abordagem mais eficiente, pois segue o processo natural de aprendizagem do idioma. Então esta é a abordagem que eu recomendo que você siga. Então é o seguinte, você já sabe que você tem que aprender padrões, você já sabe que tem que usar uma abordagem top-down, de cima para baixo, começando com textos, começando com frases. Aí a pergunta que surge na mente é a seguinte: qual então que é o melhor material do mundo para você fazer um estudo top-down? E você deve saber a resposta já, que são textos curtos com áudio. Pequenos textos acompanhados de arquivos de áudio são o material perfeito, é o material perfeito para você fazer esse estudo baseado em padrões, baseado numa abordagem top-down. Então a gente não vai aprender uma regra, aprender uma palavra e tentar montar frase. A gente vai pegar um texto e estudar esse texto de cima para baixo, tá? E eu vou explicar exatamente, daqui a pouco a gente vai chegar na prática, como que você faz isso realmente metendo a mão na massa. Só mais alguns detalhes aqui. Olha só. Textos curtos com áudio são o melhor material possível para o aprendizado do inglês, pois são o pacote completo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você estuda um textinho curtinho com áudio, esse texto dentro dele tem padrões, vocabulário, gramática, ritmo, entonação, porque tem o som também, né? Texto com áudio, tem ritmo, tem entonação e tem pronúncia. Tudo isso, padrões, vocabulário, gramática, ritmo, entonação, pronúncia, tudo tá ali naquele texto. É como se aquele textinho pequenininho fosse um pacote completo de estudos de inglês. E você vai estudar aquilo lá e aprender tudo isso. Então não é que no método Mairo Vergara não tem gramática. Tem, só que é uma gramática que a gente estuda de forma indireta. A gente não começa pela vamos estudar a regra do verbo tal. Não, a gente estuda um texto, dentro desse texto vai ter o verbo tal e aí sim a gente vai aprender como esse verbo funciona na prática, dentro de um contexto, não é uma coisa isolada. Ou seja, vem tudo de uma vez, é um estudo mais inteligente, mais efetivo. Okay? É o pacote completo. E o mais importante que isso ainda, é o fato que, preste atenção, o áudio do texto é ainda mais importante do que o texto. Vou falar de novo. O áudio, a gente está falando texto, mas o áudio do texto é ainda mais importante que o texto. É ele que possibilitará o desenvolvimento da compreensão oral, que é a habilidade mais importante no aprendizado do inglês. Então, assim, ó, o inglês tem 4 habilidades. Qualquer língua tem 4 habilidades. São falar, né? Entender, falar, ler e escrever. Dessas 4, entender o inglês falado é by far, de longe, a mais importante e aquela que você tem que estar focando os seus estudos. Um erro clássico dos alunos é focar em falar ou em escrever. Leitura, não é todo mundo que foca em leitura, mas você não vai focar nem em leitura, nem em escrever. Você vai treinar essas 3, tá? Vai treinar a leitura, vai treinar a escrita, vai treinar a fala, mas o foco, onde realmente tem que estar 70%, 80% dos seus estudos é no listening, né? A gente tem esse termo para dizer a compreensão oral em inglês. Cadê aqui? Né? A habilidade de entender o inglês, em inglês a gente chama de listening. E quando você falar essa palavra, não fala o T. O T não fala. É como se fosse assim, ó. Listening, tá? Não é listening, é listening, tá? Sem o T. Mas escreve com T. Listening é sua capacidade de entender o inglês falado. Essa é a habilidade mais importante do inglês que você tem que focar. E o áudio dos textos vai possibilitar que você pratique e desenvolva essa habilidade. Ou seja, texto com áudio é o poder. Eu tenho essa gíria minha, que muita gente, eu acho que pouca gente fala algo é o poder, mas é uma gíria minha que eu falo, então eu vou falar aqui pra vocês. Texto com áudio é o poder. É o pacote completo, é boladão, é o melhor material do mundo
para você estudar inglês. Bom, agora que você já sabe, vamos para a parte prática. Você já entendeu o porquê da coisa. É importante você entender porquê, né, que você vai entender. Não só, vamos estudar texto e deu porque eu mandei. Não. Expliquei porquê para você, agora vamos para a parte prática. A partir do momento que você tiver um texto curtinho com áudio, como que você estuda? Vamos lá. Como estudar textos com áudio na prática? E é o seguinte, para estudar os textos com áudio, a gente vai usar uma metodologia que a gente divide em 3 etapas. E agora, essa é a parte mais importante da aula. Então preste muita atenção. Essas 3 etapas são desvendar, praticar e dominar, tá? Sempre que você pegar um texto, para estudar um textinho com áudio, você vai ter que fazer cuidadosamente, com dedicação, com carinho e amor, essas 3 etapas. E você vai passar, às vezes, uma semana inteira estudando um texto, passando por essas etapas. Mas você tem que fazer isso, porque para chegar na última etapa, que é dominar o texto. Só fazendo isso, você realmente vai aprender, você realmente vai pegar todo aquele conteúdo, aquele pacote completo de padrões, gramática, vocabulário, tudo que tem de bom ali naquele texto. Se você fizer aqui as etapas, vai entrar na sua mente. Então vamos lá. Primeira etapa, desvendar. O que é desvendar? Desvendar é o estudo detalhado do texto, ok? Então como é que você vai fazer isso, tá? Você vai pegar o texto, eu nem vou ler aqui, eu só vou explicar aqui, porque se eu ficar muito lendo o que tá na tela, fica uma coisa meio monótona. Vamos fazer uma coisa dinâmica, eu vou explicando, depois você vai ter pra baixar isso aqui, você pode dar uma olhada, mas eu vou explicar o que tá aqui na tela, tá? Então é a mesma coisa, só que com as minhas palavras. Seguinte, você vai pegar o texto, nessa primeira parte de desvendar, você nem vai usar o áudio, você vai usar só o texto. Você vai pegar o texto e você vai desvendar esse texto. Você vai estudar. Sabe lá no Egito, das pirâmides, os caras iam lá no Egito e encontravam aqueles textos que eram tipo os hieroglifos, ó, não sei se é exatamente isso, mas aqueles textos que eram umas imagens, os desenhos, os caras tinham que desvendar para saber o que estava escrito lá. É a mesma coisa que você vai fazer, só que é com o inglês. Então você vai estudar aquele texto linha por linha, frase por frase, palavra por palavra, vai estudar tudo. A vantagem aqui no nosso curso é que você vai ter uma aula inteira comigo em que eu vou estudar esse texto junto com você. Então eu vou explicar para você o texto linha por linha, palavra por palavra, o que vai facilitar muito a sua vida. Mas se você não tivesse aqui no curso e fosse fazer isso, você ia pegar o texto, ia pegar o dicionário, ia pegar uma tradução, ia pegar um amigo seu que sabia a língua, você ia pegar todos os recursos que você tivesse. E aqui no curso você tem a aula, então facilita bastante. Você tem a aula, tem PDF, tem todos os materiais aqui. Então você vai pegar e decifrar todo o texto. Como eu disse, linha por linha, palavra, frase por frase, palavra por palavra, até que você se torne capaz de ler e entender o texto. Ler o texto não quer dizer pegar e ler em voz alta, não é isso. Ler e entender é você olhar o texto, olhar a primeira linha do texto. Ah, eu sei o que isso quer dizer. Você sabe o que... Aqui, você consegue ler isso aqui. Não é ler em voz alta, você consegue ler aqui, ó. Estudo detalhado do texto. Mesmo que você não saiba pronunciar, você sabe o que isso significa, o que isso quer dizer. Então é a mesma coisa. Depois que você estudar todo o texto meticulosamente, com muito cuidado, carinho e amor, desvendar tudo, você vai saber ler e entender todo aquele texto, tá? Não é difícil, dá um pouquinho de trabalho, mas você vai fazer. Etapa 1. Acabou a etapa 1, né? E olha só, tem um aqui, ó. No sentido de entender o texto sem olhar a tradução. Então você vai... Acabou, você vai ver todo o texto ali, você não vai precisar nem olhar mais para a tradução daquilo lá para saber o que quer dizer. Você fez a etapa 1 com muito cuidado, só aí você pode ir para a etapa 2. Etapa 2 é a prática, né? Desvendar, praticar. Praticar é a prática intensa de escuta mais leitura. Esta é a etapa 2. Você vai pegar, como é que vai funcionar? Preste atenção. Você vai pegar o áudio, agora você precisa do áudio. Vai pegar o áudio do texto, vai pegar o texto e você vai escutar e ler ao mesmo tempo. Então o narrador vai ficar narrando, vai ficar falando no seu ouvido, o áudio, e você, enquanto ele vai narrando, você vai olhando ao mesmo tempo, acompanhando. Se você fez a etapa 1 muito bem, a etapa 2 você vai conseguir fazer. No início vai ser um pouco difícil, o cara vai falar super rápido, você não vai conseguir acompanhar, ou você vai tentar traduzir. Você vai ver a primeira fase e vai começar a pensar no que aquilo significa em português. Isso é tradução, isso não é entender. Quando você entende, você só entende. Você não faz uma tradução mental. Então, assim, isso vai forçar você
a não traduzir mentalmente, a simplesmente ir olhando, escutando e entendendo. Olhando, escutando e entendendo. Olhando, escutando e entendendo. Como se aquilo lá fosse português. Mais uma vez, para isso aqui funcionar, a etapa 1 tem que ser muito bem feita. E não é só a etapa 1 muito bem feita, mas você tem que treinar várias e várias vezes. Aqui diz, ó, escutar o áudio e ler o texto ao mesmo tempo, dezenas ou mesmo centenas de vezes, espaçando essa prática ao longo de vários dias. Então, não é 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não. É 20, 30, 40, 50, 100 vezes ao longo de vários dias. Então, por exemplo, você vai treinar hoje um texto. Você treina, faz 20 repetições, né? Um texto de 1 minuto leva 20 minutos para fazer 20 repetições. Áudio e texto, lendo e escutando ao mesmo tempo. Faz 20 repetições. Beleza, fiz 20 repetições, já ficou um pouco mais fácil de entender. Aí você fez de manhã, aí de noite, mais 20 repetições. Aí dorme, aí no outro dia de manhã, mais 20. Daí no outro dia de tarde, mais 20. E você vai fazendo ao longo dos dias, treinando, lendo, escutando junto, tá? E aí cada vez que você treinar, vai ficar mais fácil até uma hora que vai estar super fácil. Você vai tocar o áudio, vai ficar lendo junto ali, você vai acompanhar. Ah, tá fácil já entendo tudo lá, já entendo. Você consegue acompanhar aquilo lá com áudio e escuta. Quando chegar no ponto que essa fase aqui tá tranquila para você, aí sim você vai para a fase 3, que é dominar. Dominar, você vai pegar, você tava fazendo áudio e texto, agora você vai pegar o texto, vai jogar o texto fora e agora é só áudio. Prática intensa de escuta. Treino, dezenas, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes, treina muito, só o áudio. E a mesma coisa, ao longo de vários dias, faz 20 repetições de manhã, 20 de tarde, 20 de noite, dorme no outro dia, mais 20, e vai fazendo, até que só áudio, até que uma hora, se você fez certo a etapa 1, né, com dedicação, carinho e amor, que nem eu falei, etapa 2, dedicação, etapa 3, você vai terminar a terceira etapa entendendo no mínimo, 80% do áudio. Então você vai entender entre 80% e 100% do áudio. Só do áudio. Você vai apertar play, o cara vai começar a falar inglês ali, blá, 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 tudo em inglês, e você vai entender um mínimo de 80%. E claro que não tem como medir exatamente quanto você entende. Você vai meio que, né, meio subjetivo, você vai meio que saber. Porque se você não entender nem metade, você vai saber, não entendo nem metade, tá? Mas se você se dedicou, ó, do que esse cara tá falando aí, eu entendo mais ou menos, é mais ou menos, né? Você vai dar o seu achismo ali, mas normalmente esse achismo é bem preciso. Entendo mais ou menos uns 80%. Entendo quase tudo, entendo uns 95% que ele tá falando, tá? Então assim, se você fizer isso, vai acontecer, né? Simples, exige dedicação, exige vários dias de prática, então esse ciclo aqui, né? Você pode passar uma semana aqui. Então vai ser 2 dias aqui na fase 1, tá? Às vezes, normalmente 1 dia na fase 1 é suficiente, né? Você vê a aula, eu vou te dar um texto, vou te dar aula, você vê a aula, depois da aula você estuda mais um pouquinho, finaliza, garante que você entende tudo do texto, aí você passa uns 2 ou 3 dias na fase 2, isso é sugestão, você pode variar como você quiser aí na sua rotina, no seu dia a dia. Passa uns 2 ou 3 dias aqui na fase 2, e depois mais uns 2 ou 3 na fase 3, e aí, depois de uma semana, dominou o texto. E vai variar, tá? Algumas pessoas vão conseguir fazer em menos dias, outras em mais dias, não importa o tempo, importa que você domine, que no final, você aperte play naquele texto, naquele áudio, entenda no mínimo 80%, ok? Agora, para finalizar, uma vez que você já viu como é que funciona o método, as 3 etapas, alguns pontos extremamente importantes sobre o estudo de textos com áudio. Você tem que, muito cuidado agora. Primeiro, você tem que praticar todos os dias, né? Você precisa praticar todos os dias. Se você não está disposto a fazer isso, o nosso método não é para você. Simples assim. Esse método exige dedicação. Não é horas e horas e horas de prática pro dia, né? Alguns, né, 20 minutos ali em cima de um texto, pelo menos uns 20 minutos por dia, né? Eu recomendo aí, para um texto só por semana, por exemplo, você consegue praticar uns 20, 25, meia hora por dia e já vai funcionar. Algumas pessoas vão praticar um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, o importante é todo dia. Não, Mário, eu quero praticar só quarta e sexta. No domingo eu vou ver a aula, na quarta eu vou fazer etapa 2, na sexta etapa 3. Não vai funcionar. Não vai, porque inglês é igual academia. Você tem que fazer todo dia. Se você só vai de vez em quando, a coisa não vai. Você não vai entender o texto, não vai pra frente. Então, primeiro de tudo, se você quer ter sucesso no inglês e ter sucesso aqui com o nosso método, você vai ter que praticar todos os dias. Já disse, não é se matar de trabalhar, mas é separar aquele tempinho, aquela meia hora, aquela 1 hora por dia,
que você vai dedicar. Eu recomendo 1 hora por dia que você vai dedicar ao inglês, ok? Vamos lá. Muito, muito importante. Jamais pule etapas. Jamais pule etapas. Olha aqui. Muitas pessoas terminam a terceira etapa, que é dominar o texto, sem entender nem 50% do texto. Isso acontece. O cara chega... Mário, eu fiz a semana inteira, pratiquei e não entendo nem metade do texto. Por que isso acontece? Isso acontece porque teve alguma falha na etapa 1 ou 2. Normalmente, na etapa 1. Então é o seguinte. Tá vendo as etapas aqui? Não faça, pelo amor de Deus, não faça nenhuma delas nas coxas. Principalmente a 1. Estude bem o texto. Entenda todas as palavras. Entenda tudo. Veja a aula do Mário aqui com carinho, vendo bem direitinho. Se precisar anotar alguma coisa, anota. Depois da aula, olha o texto, lê de novo. Garante que você entende bem. Tô bem na fase 1. É que nem... Você tem que passar na prova. É igual você tá no primeiro ano da faculdade e você não passa de ano, mas você vai pro segundo. Segundo ano você não vai conseguir acompanhar. Mesma coisa. Se você não passar na prova aqui, se você tirar 5 na prova, na fase 1, não adianta ir pra fase 2. Mesma coisa. Faz a fase 2 direito. Se não fizer direito a 2, não, eu vou direto da 1 pra 3. Não vai funcionar, tá? Então, jamais pule etapas. Faça cada etapa direitinho, que daí você vai ter o resultado. O objetivo, terceiro ponto aqui, o objetivo do estudo de textos com áudio é entender o áudio, tá? Isso é muito importante. O áudio, entender o inglês é a principal habilidade. E o seu objetivo no estudo, embora seja estudo de textos com áudio, eu podia até chamar de estudo de áudios com texto. Porque o foco é chegar no final do ciclo entendendo o áudio, tá? Se você chegar no final, eu consigo, lendo e escutando eu entendo, mas só escutando não consigo. Não, você tem que treinar mais, você tem que terminar aquele texto entendendo pelo menos 80% do áudio. Se você fizer isso, o método vai estar funcionando para você, vai estar entrando inglês na sua cabeça, tá? E aqui o último ponto, ligado com isso aqui que eu tô falando, alcançar um mínimo de 80% de compreensão do áudio após as 3 etapas é totalmente possível. Qualquer pessoa é capaz de fazer isso se colocar o método em prática de maneira certa e com dedicação. Então, assim, todo mundo tem essa capacidade. Eu tenho, você tem, todo mundo no planeta Terra consegue fazer isso. É só você entender o método e colocar ele em prática da maneira certa e com dedicação, tá? E aí eu digo aqui, se você concluir a etapa 3, dominar, só listening, só escuta, entender menos de 80%, só entendo metade, Mário, com áudio. O que eu recomendo? Recomendamos rever se você está seguindo o método à risca e depois disso fazer as etapas. De novo, né? O primeiro passo para ter sucesso com o método Mário Vergara é dominar o método em si. Então é o seguinte, o seu foco, tá? Primeiro de tudo, é dominar essa técnica, é conseguir pegar um texto com áudio em inglês, fazer as 3 etapas e terminar entendendo 80%. Toda e qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Se você fez e não tá conseguindo ainda, volta, de repente vê essa aula de novo, tá? Mas garante que você aprende a fazer isso. Porque quando você aprender a fazer isso, você vai ter destravado aí a porta pro aprendizado do inglês. Porque não tem, como eu disse, ninguém é limitado, ninguém... não, eu não tenho dom. Não tem nada de dom. Todo mundo consegue, é só você aplicar bem a técnica. E assim, também parece que eu tô falando que é uma coisa super difícil. Não é. É só você fazer com dedicação, fazer bem a etapa 1, fazer bem a etapa 2, fazer bem a etapa 3, praticar todos os dias com disciplina, que a coisa vai acontecer, você vai entender 80%, e entender 80% quer dizer o quê? Tá entrando inglês no seu cérebro, e você vai perceber que como, dessa maneira, em poucas semanas, você aprende uma tonelada de inglês, porque um textinho já é uma tonelada de inglês, e você aprende aquilo, é incrível, tá? Então é isso aí, pessoal. Com isso, então, finalizamos essa nossa aula sobre a técnica do estudo de textos com áudio. Espero que você tenha gostado. É uma técnica que vai servir não só para você aprender inglês, mas também, se você quiser no futuro aprender outros idiomas, é só fazer leves adaptações e você usa essa mesma técnica para outros idiomas. Então é isso aí, pessoal. Manda ver aí na técnica do estudo de textos com áudio. Grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais.